From the Conference Center at Temple Square in Diretamente do Centro de Conferências na Praça do Templo, em Salt Lake City, esta é a sessão da tarde de sábado da Conferência Geral Semestral número 185 de A Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, com oradores selecionados, dentre as autoridades gerais e os líderes gerais da Igreja. A música para esta sessão será oferecida por um coro composto por crianças da primária das estacas de Riverton, Utah. Esta transmissão é um serviço público fornecido pela Bonneville Distribution. É proibida qualquer reprodução, gravação, transcrição ou outro uso deste programa sem autorização por escrito. O presidente Dieter F. Uchtdorf, segundo conselheiro na primeira presidência da Igreja, dirigirá esta sessão. Our dear brothers and sisters, Queridos dear irmãos e friends, irmãs, queridos amigos, welcome you to the Saturday sejam bem-vindos à sessão da tarde de sábado da Conferência Geral Semestral número 185 Church of Jesus Christ. de A Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. President Thomas S. Monson, who O presides presidente Thomas S. Monson, que preside a conferência, pediu-me que dirigisse essa sessão. we extend our greetings Estendemos nossa saudação a todos os presentes e aos que participam por meio de televisão, do rádio ou da internet. we likewise welcome those who are Também damos as boas-vindas aos que assistem à conferência nas sedes de estaca em várias partes do mundo, conferences being. às quais a conferência está sendo levada por meio de transmissão via satélite. We acknowledge the general authorities Reconhecemos as autoridades gerais e os líderes gerais que estarão presentes durante a conferência. music for this session will be provided by A música para esta sessão será oferecida por um coro da primária das estacas da região de Riverton, Utah, sob a regência de Emily Wadley, Linda Margetts. com Linda Margetts e Bonnie Goodleaf ao órgão. The choir will open this meeting O coro dará início a essa sessão cantando Benigno Salvador. The invocation will then be A oração de abertura será oferecida Terence M. Vincent, pelo elder Terence M. Vinson, dos 70. President Henry B. Eyring, O presidente Harry B. Eyring, primeiro conselheiro na primeira presidência, present apresentará em seguida os líderes gerais and area e os 70 de área da igreja para voto de apoio. Sunshine.
Our dear Heavenly Father, Nosso querido Pai Celestial, nos reunimos como filhos teus ao redor do mundo, porque sentimos teu amor e porque te amamos. Somos gratos pelo profeta Thomas S. Monson, que conduz sua voz tão bem e nos envia os teus conselhos. Oramos para que possamos sentir o teu amor e que possamos apoiá-los, não somente hoje, mas sempre. Oramos para que abençoes os que falarão para nós, para que tenham o seu espírito. Pedimos que nos abençoes para que possamos ouvir, aprender e agir após as coisas que ouvimos pelo teu espírito. Essa é a nossa oração. Em nome do amado Filho Jesus Cristo. Amém. Irmãos e irmãs, o presidente Monson pediu-me que lhes apresente as autoridades gerais, os 70 de área e as presidências gerais das auxiliares da igreja para o voto de apoio. É proposto que apoiemos Thomas Spencer Monson como profeta, vidente e revelador e presidente da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, Harry Benyon Eyring como primeiro conselheiro na primeira presidência e Dieter Friedrich Uchtdorf como segundo conselheiro na primeira presidência. Os que forem a favor, manifestem-se. Os que se opuserem, se houver, manifestem-se. O voto foi registrado. É proposto que apoiemos Russell Nelson como presidente do Quórum dos 12 Apóstolos e os seguintes como membros desse quórum: Russell M. Nelson, Dallin H. Oaks, M. Russell Ballard, Robert D. Hales, Jeffrey R. Holland, David A. Bednar, Quentin L. Cook, D. Todd Christofferson, Neil L. Anderson, e como novos membros do Quórum dos 12, Ronald A. Rasband, Gary E. Stevenson e Dale G. Rendon. Aqueles a favores, por favor, manifestem-se levantando a mão. Se alguém se opuser, manifeste-se. O voto foi registrado. É proposto que apoiemos os conselheiros na primeira presidência e o quórum dos 12 apóstolos como profetas, videntes e reveladores. Os que forem a favor, manifestem-se, por favor. Os que se opõem, se houver alguém, pelo mesmo sinal. O voto foi registrado. É proposto que desobriguemos com um voto de agradecimento por seu serviço dedicado, Elder Rasband, como membro do presidente dos 70, Elder Rasband e Elder Dale G. Raymond, como membros do primeiro quadro 70. Aqueles que querem se unir a nós como agradecimento, podem fazê-lo. É proposto que desobriguemos com um voto de agradecimento por seu serviço dedicado, Elder Don R. Clark, como membro do primeiro quórum dos 70, e os Elders Koichi Ayogi e Bruce A. Carlson, como membros do segundo quórum dos 70, e os designemos como autoridades gerais eméritas. Os que quiserem juntar-se a nós e expressar gratidão por seu excelente serviço, por favor, manifestem-se. Desobrigamos também Serhi A. Kovalov como 70 de área. Os que quiserem juntar-se a nós e expressar gratidão por seu serviço, manifestem-se, por favor. Neste momento, comunicamos a desobrigação dos irmãos John S. Tanner como primeiro e o irmão Javin D. Run, segundo conselheiro na presidência geral da Escola Dominical. Conforme anunciado anteriormente, o irmão Tanner foi chamado para servir como reitor da BYU Havaí. Todos que quiserem juntar-se a nós e expressar gratidão a esses irmãos por seu serviço e devoção, manifestem-se. O irmão Devin G. Duran foi chamado para servir como primeiro conselheiro na presidência geral da Escola Dominical e o irmão Brian K. Ashton servir como segundo conselheiro na presidência geral da Escola Dominical. Os que forem a favor, manifestem-se. Os que se opuserem, se houver, manifestem-se.
é proposto que apoiemos as demais autoridades gerais, 70 diárias e a presidência geral dos autoritários como atualmente constituídos. Os que forem a favor, manifestem-se. Os que se opuserem, se houver, manifestem-se. Os votos foram registrados. Convidamos aqueles que tenham se oposto a qualquer dos nomes propostos que entrem em contato com o seu presidente de estaca. Irmãos e irmãs, somos gratos por sua fé e orações em favor dos líderes da igreja. Convidamos os membros recém-chamados do Quórum dos 12 Apóstolos a ocupar seu lugar ao púlpito. Eles terão a oportunidade de falar amanhã, na sessão da manhã. Thank you, President Eyring. Muito obrigado, presidente Eyring. Irmãos, sejam bem-vindos ao Quórum dos 12. Estendemos a vocês nosso amor e apoio. Oramos por vocês e por suas famílias. O coro das crianças da primária nos agraciará agora com um medley de ler, ponderar e orar. E eu gosto de ler sobre Jesus. Logo após, ouviremos o Elder Robert D. Hales e o Elder Jeffrey R. Holland, do Quórum dos 12 Apóstolos. Every time I do
Much has been written and said Muito foi dito e escrito sobre a geração atual de jovens adultos. research shows As pesquisas mostram que muitos resistem à religião organizada. many are in debt. Muitos estão com dívidas e desempregados. A majority like A maioria gosta da ideia do casamento, but many are porém muitos relutam em dar esse passo. a growing number Um número crescente deles não quer ter filhos. without the gospel Sem o Evangelho e a orientação inspirada, here wandering muitos vagam errantes por caminhos estranhos e perdem o rumo. their way. Fortunately, young adult members Felizmente, os jovens adultos da igreja estão bem menos envolvidos nessas tendências perturbadoras, em parte porque somos abençoados com o plano do Evangelho. that eternal plan Esse plano eterno inclui o empenho de agarrar-nos à barra de ferro, cleaving to God's word. apegar-nos à palavra de Deus e à palavra de seus profetas. We need to tighten our Precisamos agarrar-nos com mais força à barra que nos leva de volta à presença dele. now is the day of choosing. Este é o dia de escolha para todos nós. As a boy, when I was about to Quando eu era jovem, sempre que estava prestes a tomar uma decisão, sem pensar muito bem, meu pai às vezes dizia: up and fly right. Robert, endireite-se e voe no rumo certo. In the spirit of his plain No espírito dessa abordagem direta que ele usava, gostaria de falar especificamente para vocês, noble youth, nossos nobres jovens adultos, porque minha alma se deleita em esclarecer, para que aprendamos. you are living through a critical Vocês estão vivendo em um período crítico de sua vida. As escolhas que fizerem, missão, estudos, casamento, carreira e serviço na igreja, vão moldar seu destino eterno. you will always be Isso significa que sempre devem olhar adiante, para o futuro. pilot in the Air Force. Como piloto da Força Aérea, aprendi este princípio: Never deliberately nunca voe deliberadamente para dentro de uma tempestade de raios. found that out. Instead, fly around Em vez disso, voe ao redor dela. Pegue outra rota, the storm to clear ou espere a tempestade clarear antes de aterrissar. adult brothers and sisters. Amados jovens adultos, You fly right. quero ajudá-los a voar no rumo certo em meio às tempestades que se formam nos últimos dias. The pilots. Vocês são o piloto. Responsible to think about the consequences. Sua responsabilidade é pensar nas consequências de cada decisão. Perguntem-se: se eu tomar essa decisão, qual é a pior coisa que pode acontecer? His choices will keep you. Suas decisões justas vão impedi-los de sair do rumo. Pense nisso. Se decidirem não tomar bebidas alcoólicas, não se tornarão alcoólatras. Se decidirem não fazer dívidas, vão evitar a possibilidade de uma falência. One of the purposes of the scripture Um dos propósitos das Escrituras é mostrar-nos como as pessoas justas reagem à tentação e ao mal. short, they avoid it. Em resumo, elas fogem dessas coisas. José fugiu da esposa de Potifar. Leí pegou a família e saiu de Jerusalém. Maria e José fugiram para o Egito para escapar da trama iníqua de Herodes. Em todos esses casos, o Pai Celestial advertiu esses fiéis. Similarly, De modo semelhante, Ele vai ajudar-nos a saber se devemos lutar, fugir ou seguir o fluxo das circunstâncias que se apresentam diante de nós. Ele vai falar-nos por meio da oração, and when we pray, we will e quando oramos, teremos o Espírito Santo para guiar-nos. Temos as Escrituras, os ensinamentos dos profetas vivos, da bênção patriarcal, do conselho de pais e de líderes, do sacerdócio e das auxiliares inspirados, e, acima de tudo, da voz mansa e delicada do Espírito. O Senhor sempre cumpre sua promessa. Eu vos guiarei. A única pergunta é: let ourselves be será que vamos permitir que Ele nos conduza? Será que vamos ouvir sua voz e a voz de seus servos? Testifico que se vocês se achegarem ao Senhor, Ele se achegará a vocês. Se vocês o amarem e guardarem seus mandamentos, terão seu Espírito consigo para guiá-los.
Põe tua confiança naquele Espírito que leva a fazer o bem. Por esse meio saberás todas as coisas relativas à retidão. Com esses princípios como alicerce, quero deixar-lhes alguns conselhos práticos. Muitos de sua geração estão enfrentando dívidas esmagadoras. Quando eu era jovem adulto, meu presidente de estaca trabalhava com aplicações na Bolsa de Valores. Ele me ensinou: você será rico se conseguir viver feliz dentro de suas possibilidades. Como vocês conseguem fazer isso? Paguem seu dízimo e depois economizem. Quando ganharem mais, economizem mais. Não briguem com os outros para terem brinquedos caros. Não comprem o que não puderem pagar. Muitos jovens adultos do mundo estão fazendo dívidas para conseguir estudar, mas então descobrem que o custo dos estudos é maior do que eles conseguem pagar de volta. Procurem obter bolsas de estudo e subsídios. Arrumem um emprego de meio período, se possível, para ajudar a pagar suas despesas. Isso vai exigir algum sacrifício, mas vai ajudá-los a ter sucesso. Os estudos os preparam para melhores oportunidades de emprego. Colocam-nos em melhor posição para servir e abençoar as pessoas ao seu redor. Vão encaminhá-los na senda de aprendizado por toda a vida. Vão fortalecê-los ao lutarem contra a ignorância e o erro. Como Joseph Smith ensinou, o conhecimento afasta as trevas, o suspense e a dúvida, porque essas coisas não podem existir onde houver conhecimento. Há poder no conhecimento. É bom ser instruído quando se dá ouvidos aos conselhos de Deus. A educação formal vai prepará-los para o que está por vir, inclusive o casamento. Novamente, posso ser franco? A senda que leva ao casamento passa pelo terreno que se chama namoro. Namorar é ter a oportunidade de conversar muito. Ao namorar, descubram tudo o que puder um sobre o outro. Procurem conhecer a família um do outro, se possível. Suas metas são compatíveis? Vocês compartilham dos mesmos sentimentos em relação aos mandamentos, ao Salvador, ao sacerdócio, ao templo, à criação dos filhos, aos chamados na igreja e ao serviço ao próximo? Observaram um ao outro nos momentos de estresse, como reagem ao sucesso e ao fracasso, como resistem à raiva e como lidam com reveses? A pessoa que vocês estão namorando humilha os outros ou eleva as outras pessoas? Em sua atitude, linguagem e conduta, com o que vocês gostariam de conviver cotidianamente? Tendo dito isso, ninguém se casa com a perfeição. Casamos com o potencial. O casamento certo não tem a ver apenas com o que eu quero. Tem também a ver com o que ela quer e precisa que eu seja. Falando claramente, não namore o tempo todo de sua juventude apenas para divertirem-se, adiando assim o casamento em favor de outros interesses e atividades. Por quê? Porque o namoro e o casamento não são destinos finais. São portas para onde vocês vão querer chegar no final. Portanto, deixará o homem seu pai e a sua mãe e apegar-se-á à sua mulher. Sua responsabilidade agora é a de serem dignos da pessoa com quem querem se casar. Se quiserem se casar com uma pessoa íntegra, atraente, honesta, feliz, trabalhadora e espiritual, sejam esse tipo de pessoa. Se vocês forem essa pessoa e ainda não estiverem casados, sejam pacientes. Testifico que o Senhor conhece seus desejos e os ama por sua fiel devoção a Ele. Ele tem um plano para vocês, seja nesta vida ou na próxima. Ouçam o Espírito. Não tenteis dar conselhos ao Senhor, mas sim recebei conselhos de sua mão. Nesta vida ou na próxima, suas promessas serão cumpridas. Se estiverdes preparados, não temereis. Se não tiverem recursos abundantes, não se preocupem. Um membro maravilhoso da igreja me disse recentemente: não criei meus filhos com dinheiro,
criei-os com fé. Comecem a exercer fé em todas as áreas de sua vida. Se não o fizerem, acabarão sofrendo do que eu chamaria de atrofia da fé. A própria força necessária para exercerem sua fé vai diminuir. Por isso, exerçam a fé todos os dias. Assim vocês vão tornar-se cada vez mais fortes e cada vez mais firmes na fé em Cristo. Para estarem prontos para o casamento, certifique-se de estarem dignos de tomar o sacramento e de ter uma recomendação para o templo. Frequente o templo assiduamente. Sirvam na igreja. Além de seus chamados na igreja, sigam o exemplo do Salvador, que simplesmente andou fazendo o bem. Ora, vocês podem ter sérias dúvidas em relação às escolhas que têm pela frente. Quando eu era jovem adulto, procurei o conselho de meus pais e de fiéis consultores em quem eu confiava. Um deles foi um líder do sacerdócio. Outro foi um professor que acreditava em mim. Ambos me disseram: se quiser meu conselho, esteja preparado para segui-lo. Eu entendi o que isso significava. Escolha em espírito de oração alguns mentores que tenham o bem-estar espiritual de vocês no coração deles. Tenham cuidado ao acertar conselho dos amigos de sua idade. Se quiserem ter mais do que tem hoje, busquem no alto e não para os lados. Lembre-se de que ninguém pode escalar para alto em seu lugar. Somente a sua própria fé e orações farão com que vocês se elevem e tenham uma vigorosa mudança no coração. Somente a sua própria determinação de ser obedientes pode mudar sua vida. Graças ao sacrifício expiatório do Salvador por vocês, o poder está em vocês. Vocês terão um forte testemunho e um espírito para guiá-los. Recentemente, um jovem cineasta disse que sentiu que fazia parte de uma geração de pródigos. Uma geração que está em busca de esperança, alegria e realização, mas que as procura em todos os lugares errados e das maneiras erradas. Na parábola do filho pródigo contada pelo Salvador, o filho tinha muitas bênçãos reservadas para ele, mas antes de poder usufruí-las, teve de examinar mais atentamente sua própria vida, suas escolhas e suas circunstâncias. O milagre que aconteceu em seguida é descrito nas Escrituras com uma frase bem simples: caindo em si. Quero incentivá-los a cair em si mesmos. Na igreja, quando é preciso tomar decisões importantes, geralmente realizamos reuniões de conselho. Os conselhos de família têm um propósito semelhante. Vocês podem realizar o que vou chamar de um conselho pessoal. Passem algum tempo sozinhos, depois de orar. Pensem no que está por vir. Pergunte a si mesmos: que outras áreas da minha vida quero fortalecer para fortalecer outros? Onde quero estar daqui a 1 ano? Daqui a 2 anos? Que decisões devo tomar para chegar lá? Simplesmente lembrem: vocês são o piloto. E vocês estão no comando. Testifico que, ao caírem em si mesmos, seu Pai Celestial se achegará a vocês. Pela mão consoladora de seu Santo Espírito, Ele vai guiá-los. Presto meu testemunho de que Deus vive. Presto meu testemunho especial de que o Salvador os ama. Não prosseguiremos na grande causa dele? Ide avante, e não para trás. Se vocês o seguirem, Ele vai fortalecê-los e sustê-los. Ele vai levá-los para cima, até o seu mais alto lar. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Thank you, Elder Hales. You're remarkable. Muito obrigado, Elder Hales. Você é extraordinário. E posso juntar-me a vocês e dar as boas-vindas ao Elder Rasband, Elder Stevenson e Elder Randall por essa doce associação que teremos juntos.
Profetizando sobre a expiação do Salvador, Isaías escreveu: Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. Uma majestosa visão moderna salientou que Jesus veio ao mundo para tomar sobre si os pecados do mundo. Tanto as escrituras antigas quanto as modernas testificam que ele redimiu-os e sustentou-os e carregou-os em todos os dias da antiguidade. Um hino favorito nos pede: Vem ouvir teu Salvador. Suportar, sustentar, carregar e libertar. Essas são vigorosas e encorajadoras palavras messiânicas. Trazem consigo ajuda e esperança de uma passagem segura de onde nos encontramos para onde precisamos estar, mas a qual não podemos alcançar sem auxílio. Essas palavras também conotam fardo, luta e fadiga. Palavras extremamente adequadas para descrever a missão daquele que, a um preço inexprimível, nos eleva quando caímos, que nos carrega adiante quando as forças se exaurem e que nos leva em segurança para casa quando isso parece estar bem além de nosso alcance. Meu Pai enviou-me, disse ele, para que eu fosse levantado na cruz, a fim de que, assim como fui levantado, assim sejam os homens levantados para mim. Porém, talvez nossos ouvidos já tenham detectado nessas palavras outra esfera da labuta humana, na qual também evocamos palavras como suportar, sustentar, carregar e libertar. Tal como Jesus disse a João, no exato momento da expiação, ele diz a todos nós: Eis aí tua mãe. Declaro hoje, deste púlpito, o que já nos foi dito aqui antes, que nenhum amor na mortalidade aproxima-se mais do puro amor de Jesus Cristo do que o abnegado amor que uma mãe dedicada tem por seu filho. Quando Isaías, falando messianicamente, quis transmitir o amor de Jeová, ele evocou a imagem da devoção de uma mãe. Porventura, pode uma mulher esquecer-se de seu filho que cria? Perguntou ele. Que absurdo foi o que ele quis dizer. Porém, não tão absurdo quanto achar que Cristo se esquecerá de nós. Esse tipo de amor resoluto é sofredor e é benigno, não busca seus interesses, mas tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O mais encorajador de tudo é que essa fidelidade nunca falha. Porque as montanhas desaparecerão e os outeiros serão removidos, disse Jeová, mas a minha benignidade não se desviará de ti. Nossas mães dizem o mesmo. Elas não apenas nos carregaram no ventre, mas continuam nos ajudando a carregar os nossos fardos. Não são apenas os 9 meses da gestação, mas sim uma vida inteira de carinhosa atenção que torna a maternidade um feito tão impressionante. É claro que existem dolorosas exceções, mas a maioria das mães sabe intuitiva e instintivamente que essa é uma responsabilidade sagrada da mais alta ordem. O peso desse entendimento pode ser assustador, especialmente sobre jovens ombros maternos. Uma maravilhosa jovem mãe recentemente me escreveu: como um ser humano pode amar tão profundamente um filho a ponto de dispor-se a abdicar de grande parte de sua liberdade em favor dele? Como pode um amor mortal ser tão forte a ponto de voluntariamente sujeitarmos-nos a responsabilidades, vulnerabilidade, ansiedade e sofrimento e persistir em fazê-lo continuamente? Que tipo de amor mortal pode fazer com que sintamos, após ter um filho, que a vida
jamais voltará a ser só nossa novamente? O amor materno tem que ser divino. Não existe outra explicação. O que as mães fazem é um elemento essencial do trabalho de Cristo. Saber isso seria suficiente para mostrar-nos que a repercussão desse amor varia entre insuportável e transcendental, por muitas e muitas vezes. Até que, quando a última criança da terra alcançar a segurança e a salvação, possamos também dizer com Jesus: Pai, consumei a obra que me deste para fazer. Com a elegância dessa carta ecoando na mente, gostaria de contar 3 experiências que refletem a majestosa influência das mães, testemunhadas em meu ministério nestas últimas semanas. Meu primeiro relato é uma advertência, lembrando-nos de que nem todos os esforços maternos têm um final de conto de fadas, pelo menos não imediatamente. Esse lembrete resulta de minha conversa com um amado amigo que eu conhecia há 50 anos. Ele estava morrendo e estava afastado da igreja, a qual sabia em seu coração ser verdadeira. Não importa o quanto eu tentasse consolá-lo, não conseguia trazer-lhe paz. Por fim, ele se abriu comigo. Jeff, ele disse, por mais doloroso que será apresentar-me diante de Deus, não posso suportar a ideia de estar diante de minha mãe. O Evangelho e seus filhos significavam tudo para ela. Sei que parti o coração dela. E isso está me angustiando. Tenho absoluta certeza de que após seu falecimento, sua mãe recebeu meu amigo com amor e de braços abertos. É isso que os pais fazem. Mas a advertência dessa história é que os filhos podem partir o coração de sua mãe. Vemos também aqui outra comparação com o divino. Não preciso lembrar-nos de que Jesus morreu de coração partido. Um coração cansado e desgastado por carregar os pecados do mundo. Então, em qualquer momento de tentação, que possamos olhar para nossa mãe, assim como para nosso Salvador, e poupá-los da tristeza de nosso pecado. Em segundo lugar, falarei de um rapaz que foi dignamente para o campo missionário, mas, por escolha própria, voltou para casa mais cedo devido à atração por pessoas do mesmo sexo e a um trauma que ele sofreu a esse respeito. Ainda era digno, mas sua fé estava em um nível crítico. Seu fardo emocional ia se tornando cada vez mais pesado e seu sofrimento espiritual era cada vez mais profundo. Seu estado de espírito alternava entre mágoa, confusão, raiva e consternação. Seu presidente de missão, seu presidente de destaque e seu bispo passaram inúmeras horas com ele, conversando, chorando e abençoando-o. Porém, grande parte de sua mágoa era tão pessoal que ele conservava ao menos parte dela fora do alcance deles. O querido pai dessa história dedicou-se completamente a ajudar aquele filho, mas as exigências de seu emprego fizeram com que, frequentemente, o longo período de escuridão e tribulação fosse enfrentado apenas pelo rapaz e pela mãe. Dia e noite, primeiro por semanas, depois por meses, que transformaram-se em anos, eles procuraram a cura juntos. Em períodos de amargura, principalmente dele, mas às vezes dela, e de medo interminável, na maioria das vezes dela, mas às vezes dele, ela suportou as dores do filho. Aí está novamente essa bela e intensa palavra. Prestou seu testemunho do poder de Deus, de sua igreja,
mas especialmente do amor dele por este filho. Do mesmo modo, ela testificou sobre seu amor eterno e ilimitado por ele. Para juntar aqueles dois pilares absolutamente essenciais de sua própria existência, o Evangelho de Jesus Cristo e sua família, ela derramou a alma em intermináveis orações. Ela jejuou e chorou, chorou e jejuou. Em seguida, ouviu esse filho repetidas vezes dizer-lhe como seu coração estava partido. Assim, ela o carregou novamente. Só que dessa vez, não por 9 meses. Dessa vez, ela achou que essa luta, em meio ao destroçado cenário do desespero dele, não teria fim. Mas com a graça de Deus, com sua própria tenacidade e com a ajuda de muitos líderes da igreja, amigos, familiares e profissionais, aquela mãe persistente viu seu filho retornar para a terra prometida. Com tristeza, reconhecemos que essa bênção não vem, ou ao menos ainda não veio, a todos os pais que se angustiam com uma ampla variedade de situações em que seus filhos se encontram. Mas existe esperança aqui. A orientação sexual daquele filho não mudou milagrosamente. Ninguém supôs que mudaria. Mas, pouco a pouco, o coração dele mudou. Ele começou a voltar para a igreja. Decidiu tomar o sacramento com real intenção e com dignidade. Recebeu novamente uma recomendação para o templo e aceitou o chamado para servir como professor do seminário matutino, sendo maravilhosamente bem-sucedido nesse cargo. E agora, depois de 5 anos, por sua própria vontade e com o auxílio considerável da igreja, ele retornou ao campo missionário para completar seu serviço ao Senhor. Chorei por causa da coragem, da integridade e da determinação desse jovem para encontrar uma solução e manter sua fé. Ele sabe que deve muito a tantas pessoas, mas sabe que deve muito mais a 2 figuras messiânicas em sua vida. 2 que o sustentaram e carregaram, trabalharam com ele e o livraram. Seu Salvador, o Senhor Jesus Cristo, e sua determinada, redentora e absolutamente santa Mãe. Por fim, contarei algo que aconteceu na rededicação do Templo da Cidade do México há apenas 3 semanas. Foi lá que vi, juntamente com o presidente Eyring, a nossa querida amiga Lisa Tuttle Piper, em pé, naquela tocante cerimônia dedicatória. Mas ela o fazia com alguma dificuldade, porque com um dos braços sustentava o peso de sua amada filha Dora, que tem uma severa deficiência, enquanto que com o outro braço ela tentava mover a mão direita atrofiada de Dora, de modo que aquela limitada, todavia eternamente preciosa filha de Deus pudesse acenar um lenço branco. E assim, com murmúrios inteligíveis apenas para que ela pudesse bradar: Hosana, Hosana, Hosana a Deus e ao Cordeiro.
a todas as nossas mães em todos os lugares, do passado, do presente ou do futuro, eu digo: obrigado. Obrigado por dar à luz, moldar almas, formar o caráter e por demonstrar o puro amor de Cristo. As mães Eva, Sara, Rebeca e Raquel, a Maria de Nazaré e a Mãe Celestial, digo: obrigado por seu papel vital em cumprir os propósitos da eternidade. Para todas as mães em todas as circunstâncias, inclusive para aquelas que têm dificuldades, eu digo: fiquem em paz. Acreditem em Deus e em si mesmas. Vocês estão se saindo melhor do que imaginam. De fato, vocês são salvadoras no Monte Sião. E como o Mestre a quem seguem, seu amor nunca falha. Não posso prestar maior tributo a qualquer outra pessoa. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Brothers and sisters, after the singing of the congregation, Irmãos e irmãs, ao sinal da regente, Bradley D. Foster, Hugo Montoya, and após o hino, ouviremos os elders Bradley D. Foster, Hugo Montoya e Vernon P. Stanfield, do 70. Ao sinal da regente, a congregação ficará de pé e se unirá ao coro, cantando Vinde a mim. This is the 185th semi-annual Esta é a Conferência Geral Semestral número 185 de A Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias.
Thank you to this beautiful choir. It's to the children. Obrigado a esse lindo coro. E é para as crianças da igreja que eu gostaria de falar. Irmãos e irmãs, estamos batalhando contra o mundo. No passado, o mundo competia pela atenção e energia de nossos filhos. Hoje, ele luta pela identidade e pela mente deles. Muitas e fortes influências estão tentando definir quem nossos filhos são e no que devem acreditar. Não podemos permitir que a sociedade influencie nossa família para que se pareça com o mundo. Temos que ganhar essa batalha. Tudo depende disso. As crianças da igreja cantam um hino que lhes ensina sobre sua verdadeira identidade. Sou um filho de Deus. Mandou-me à terra, deu-me um lar e paz. Depois, as crianças nos fazem este apelo. Ensinai-me, ajudai-me. As leis de Deus guardar, para que um dia eu vá com ele habitar. O presidente Russell M. Nelson nos ensinou na última conferência que de agora em diante precisamos exercer nosso papel como pais em retidão e diligência. Esses são tempos trabalhosos. Mas a boa notícia é que Deus sabia que seria assim e providenciou para que tivéssemos conselhos nas Escrituras a fim de sabermos como ajudar nossos filhos e netos. No livro de Mórmon, o Salvador apareceu aos nefitas. As criancinhas o rodearam. Ele as abençoou, orou por elas e chorou por causa delas. Depois disse aos pais: olhai para vossas criancinhas. O que Jesus queria que os pais vissem em suas criancinhas? Ele queria que tivessem um vislumbre do potencial divino delas. Ao olharmos para os nossos filhos e netos hoje, o que o Salvador deseja que vejamos neles? Será que reconhecemos que nossos filhos são o maior grupo de pesquisadores da igreja? O que devemos fazer para que tenha uma conversão duradoura? No livro de Mateus, o Salvador nos ensina sobre isso. Um grande grupo de pessoas havia se reunido perto do mar da Galileia para ouvi-lo ensinar. Ele percebeu que as pessoas não estavam entendendo sua mensagem, por isso, resolveu ensinar-lhes usando uma parábola. Nessa ocasião, Jesus contou uma história sobre plantar sementes. A parábola do semeador. Ao explicar para os discípulos e no final para nós, ele disse: ouvindo alguém a palavra do reino e não a entendendo, vem o maligno e arrebata o que foi semeado no seu coração. A mensagem para os pais é clara. Há uma diferença entre ouvir e entender. Se nossos filhos simplesmente ouvirem, mas não entenderem o Evangelho, haverá uma porta aberta para que Satanás remova a verdade do coração deles. Contudo, se os ajudarmos a desenvolver a raiz de conversão profunda, mesmo o calor do dia, quando a vida ficar difícil, e vai ficar, o Evangelho de Jesus Cristo poderá dar-lhes algo interiormente que não será afetado por influências externas. Como podemos garantir que essa verdade fundamental não esteja simplesmente entrando por um ouvido e saindo pelo outro? As palavras podem não ser suficientes. Todos nós sabemos que as palavras evoluem. Às vezes usamos os nossos termos e eles escutam os deles. Talvez, se vocês disserem aos seus filhos pequenos, você está parecendo um disco arranhado. Eles provavelmente vão perguntar: pai, o que é um disco arranhado? O Pai Celestial deseja que sejamos bem-sucedidos, porque, na verdade, eles são filhos dele antes de serem nossos. Como pais em Sião, vocês receberam o Espírito Santo. Quando orarem para pedir orientação, ele lhes mostrará todas as coisas que devem fazer para educar seus filhos. Ao desenvolverem métodos de aprendizado, o poder do Espírito Santo levará as suas palavras ao coração dos filhos. Não consigo pensar em um exemplo melhor de ajudar alguém a ganhar entendimento do que a história de Helen Keller. Ela era surda e cega e vivia em um mundo escuro e silencioso. Uma professora chamada Anne Sullivan ajudou. Como ensinar uma criança que não consegue ver nem ouvir você? Por um longo tempo, Anne fez de tudo para se comunicar com Helen. Certa ocasião, perto do meio-dia, Anne levou para uma bomba de água, colocou as mãos de Helen no local por onde a água saía e começou a bombear. Em seguida, Anne soletrou a palavra A-G-U-A em uma das mãos de Helen. Nada aconteceu. Então ele tentou de novo. A-G-U-A. Helen apertou a mão de Anne porque estava começando a compreender.
Ao cair da noite, Ellen tinha aprendido 30 palavras. Em alguns meses, ela aprendeu 600 palavras e aprendeu a ler em braille. Helen Keller seguiu em frente e cursou a faculdade, ajudando a mudar o mundo das pessoas que não conseguiam ver nem ouvir. Foi um milagre, e sua professora tornou possível que o milagre acontecesse. Assim como vocês serão pais. Vi os resultados de um outro grande professor quando servia como presidente de uma estaca de adultos solteiros na BYU, Idaho. Aquela experiência mudou minha vida. Uma certa noite de terça-feira, entrevistei um rapaz chamado Pablo, da cidade do México, que queria servir missão. Perguntei-lhe sobre seu testemunho e seu desejo de servir. Suas respostas para minhas perguntas foram perfeitas. Depois perguntei sobre sua dignidade. Suas respostas foram exatas. De fato, foram tão boas que fiquei pensando, talvez ele não esteja entendendo a pergunta. Então, refiz a pergunta com outras palavras e constatei que ele sabia exatamente do que estava falando e foi completamente honesto. Fiquei tão impressionado com esse rapaz que lhe perguntei, Pablo, quem o ajudou a chegar a tal ponto de andar tão retamente diante de Deus? Ele disse, meu pai. E eu pedi, Pablo, conte-me a sua história. Pablo continuou. Quando tinha 9 anos, meu pai me chamou para conversar e disse, Pablo, eu também já tive 9 anos. Vou lhe dizer algumas coisas que vai enfrentar. Você vai ver alunos colando na escola. Talvez conviva com pessoas que falam palavrão. Provavelmente vai haver dias em que você não vai querer ir da igreja. Quando essas coisas acontecerem, ou qualquer outra coisa que o perturbe, quero que venha falar comigo e eu vou ajudá-la a passar por esses problemas. E depois vou lhe contar quais serão as próximas dificuldades. Então, Pablo, o que ele lhe disse quando você tinha 10 anos? Bom, ele me falou sobre pornografia e piadas sujas. E quando você tinha 11, perguntei. Ele me divertiu sobre coisas que podem se tornar vícios e me lembrou sobre meu arbítrio. Ele foi pai ano após ano, linha sobre linha, um pouco aqui, um pouco ali, ajudando seu filho não apenas a ouvir, mas a entender. O pai do Pablo sabia que as crianças aprendem quando estão prontos para aprender, não só quando estamos prontos para ensinar. Senti orgulho quando o Pablo enviou seus papéis para o serviço missionário naquela noite, mas fiquei mais orgulhoso do pai dele. Quando fui para casa naquela noite, perguntei a mim mesmo, que tipo de pai o Pablo será? E a resposta foi bem clara. Ele será exatamente como o pai dele foi. Jesus disse, o filho por si mesmo não pode fazer coisa alguma, se não ouvir fazer o pai. Esse é o padrão que o Pai Celestial utiliza para abençoar seus filhos de geração em geração. Enquanto meditava sobre a minha experiência com Pablo, fiquei triste, porque minhas 4 filhas eram adultas e os 9 netos que eu tinha na época não moravam perto. Depois pensei, será que algum dia vou poder ajudá-las do jeito que o pai do Pablo ajudou? Será que já não é tarde demais? Ao fazer uma oração silenciosa, o Espírito sussurrou-me essa verdade profunda. Nunca é cedo demais e nunca é tarde demais para começar esse processo importante. Percebi imediatamente o que aquilo significava. Mal pude esperar para chegar em casa, pedir à minha mulher Cheryl que ligasse para todos os nossos filhos e dissesse que precisávamos ir à casa deles. Eu tinha algo muito importante para lhes dizer. A urgência deixou-os um pouco alarmados. Começamos com nossa filha mais velha e seu marido. Eu lhes disse, sua mãe e eu queremos que saibam que já tivemos a idade de vocês. Tínhamos 31 anos e uma família pequena. Temos uma ideia do que vocês podem encontrar. Pode ser um problema financeiro ou de saúde. Pode ser uma crise de fé. A vida pode apenas ser estressante. Quando essas coisas acontecem, queremos que falem conosco e vamos ajudá-los a passar por isso. Não queremos nos meter na vida de vocês, mas queremos que saibam que vão ter nosso apoio. Já estamos aqui. Quero contar-lhes sobre uma entrevista que acabei de fazer com um rapaz chamado Pablo. Depois da história, eu disse, não queremos que vocês percam a chance de ajudar seus filhos e nossos netos a entender esses princípios importantes. Irmãos e irmãs, hoje eu percebo de maneira mais significativa o que o Senhor espera de mim como pai e avô para começar o processo de ajudar a minha família não somente a ouvir, mas a entender. À medida que vou ficando mais velho, essas palavras são um espelho de mim mesmo. Ó tempo, volte ao passado e deixe só por mais uma noite meus filhinhos ao meu lado. Sei que não posso voltar no tempo, mas disso sei que nunca é cedo demais ou tarde demais para guiar, orientar e estar ao lado de nossos filhos, porque as famílias são eternas. Tenho testemunho de que o Pai Celestial nos amou tanto que enviou
seu Filho unigênito, para viver uma vida mortal, a fim de que Jesus pudesse dizer-nos: já passei pelo que você está passando, sei o que espera e vou ajudá-lo a passar por isso. Sei que Ele o fará. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Durante a vida, somos testados e tentados. Temos também a oportunidade de exercer o arbítrio e de ajudar uns aos outros. Esses princípios fazem parte do maravilhoso e perfeito plano do Pai Celestial. O presidente John Taylor ensinou: ouvi o profeta Joseph dizer, falando para os 12 em certa ocasião: vocês terão que passar por todo tipo de provação. É extremamente necessário que sejam provados, tal como foi Abraão e outros homens de Deus. E disse ele: Deus os testará, Ele os tomará e torcerá as próprias fibras de seu coração. Ao atingirmos a idade da responsabilidade, as provações e as tentações são universais. Às vezes elas podem tornar-se fardos pesados, mas também nos dão forças e trazem crescimento se as superarmos bem. Felizmente, não precisamos carregar esses fardos sozinhos. Alma ensinou: desejais entrar no rebanho de Deus e ser chamados seu povo, e estáis dispostos a carregar os fardos uns dos outros para que fiquem leves. Essas palavras indicam que temos a responsabilidade de ajudar uns aos outros. Essa responsabilidade pode vir por meio de um chamado na igreja, uma designação, uma amizade, ou como parte de nosso dever divino, como pais, cônjuges ou membros da família, ou ainda por fazermos parte da família de Deus. Vou dar 4 exemplos de como nossos fardos se tornam leves se ajudarmos uns aos outros. 1. O Salvador disse: se qualquer te obrigar a caminhar 1 milha, vai com ele 2. Como exemplo, devemos frequentar o templo regularmente, de acordo com nossas circunstâncias. Ir ao templo exige sacrifício de tempo e recursos, especialmente para aqueles que precisam viajar uma grande distância. Contudo, esse sacrifício poderia ser considerado parte da 1ª milha. Começamos a caminhar a 2ª milha quando entendemos as palavras encontre, leve e ensine, ou seja, ao pesquisarmos e prepararmos o nome de nossos antepassados para as ordenanças do templo, ajudarmos a indexar, servirmos como oficiantes no templo e procurarmos meios de ajudar os outros a terem experiências significativas no templo. Enquanto eu servia como 70 de área, uma das estacas do meu conselho de coordenação participou de uma grande caravana ao templo. O templo que aqueles membros frequentam é pequeno e, infelizmente, havia vários membros que, apesar da longa viagem de 12 horas, não puderam entrar, porque o templo havia excedido a capacidade diária. Alguns dias após a viagem, visitei essa estaca e perguntei ao presidente se poderia falar com alguns dos membros que não puderam entrar no templo naquele dia. Um dos irmãos que visitei disse-me: Elder, não se preocupe. Eu estava na casa do Senhor. Sentei no banco do jardim e ponderei sobre as ordenanças. Depois, tive a oportunidade de entrar, mas, em vez disso, deixei que outro irmão, que tinha ido ao templo pela 1ª vez, entrasse no meu lugar e fosse selado a sua esposa. Eles conseguiram ir a 2 sessões naquele dia. O Senhor me conhece, Ele me abençoou e estamos bem. 2. Sorria. Esse pequeno gesto pode ajudar aqueles que estão estressados ou sobrecarregados. Durante a sessão do sacerdócio da última Conferência Geral, em abril, sentei-me ao púlpito com as 5 recém-chamadas autoridades gerais. Estávamos sentados onde as irmãs das presidências das auxiliares estão sentadas agora. Eu estava muito nervoso e sentia-me sobrecarregado com o meu novo chamado.
Quando estávamos cantando o hino intermediário, tive a forte impressão de que alguém estava me observando. Pensei comigo, há mais de 20.000 pessoas nesse edifício e a maioria está olhando nesta direção. É óbvio que alguém está olhando para você. Enquanto continuava a cantar, senti de novo uma forte impressão de que alguém estava olhando para mim. Olhei para a fileira onde estavam sentados os 12 apóstolos e vi que o presidente Russell M. Nelson estava voltado totalmente para trás, olhando para onde estávamos sentados. Olhei em seus olhos e ele me deu um grande sorriso. Aquele sorriso trouxe paz ao meu coração transtornado. Após sua ressurreição, Jesus Cristo visitou suas outras ovelhas. Ele chamou e ordenou 12 apóstolos e, com aquela autoridade, eles ministraram às pessoas. O próprio Senhor Jesus Cristo estava entre eles e pediu-lhes que se ajoelhassem para orar. Não tenho certeza se os discípulos que tinham sido recém-chamados e ordenados estavam sentindo o peso da responsabilidade, mas as Escrituras dizem o seguinte: e aconteceu que Jesus os abençoou enquanto oravam a Ele, e seu rosto sorriu-lhes, e a luz de seu semblante iluminou-os. Durante a última conferência, um sorriso aliviou meu fardo de maneira imediata e extraordinária. 3. Demonstre compaixão pelos outros. Se você é portador do sacerdócio, por favor, use seu poder em favor dos filhos de Deus, dando-lhes bênçãos. Diga palavras de consolo e conforte as pessoas que estão sofrendo e passando por aflições. 4. A pedra angular do plano de Deus é a expiação de Jesus Cristo. Pelo menos uma vez por semana, devemos meditar, como fez o presidente Joseph F. Smith, sobre o grande e maravilhoso amor manifestado pelo Pai e o Filho na vinda do Redentor ao mundo. Convidar outras pessoas para vir à igreja e tomar dignamente o sacramento vai fazer com que mais filhos do Pai Celestial reflitam sobre a expiação. E se não formos dignos, podemos nos arrepender. Lembrem-se de que o Filho do Altíssimo desceu abaixo de todas as coisas e tomou sobre si nossas ofensas, nossos pecados, nossas transgressões, doenças, dores, aflições e nossa solidão. A Escritura ensina: aquele que subiu ao alto, como também desceu abaixo de todas as coisas, no sentido de que compreendeu todas as coisas. Não importa quais lutas estejamos travando, sejam elas doenças, solidão prolongada ou sofrimento por causa de tentações e testes do adversário. O pastor das ovelhas está conosco. Ele nos chama pelo nome e diz: vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Gostaria de resumir os 4 pontos. Primeiro, ande a segunda milha. Segundo, sorria. Seu sorriso vai ajudar outras pessoas. Terceiro, demonstre compaixão. Quarto, convide outras pessoas para vir à igreja. Presto meu testemunho do Salvador. Jesus é o Cristo, o Filho do Deus vivo, e Ele vive. Sei que Ele apoia com todo o seu poder o plano do Pai. Sei que o presidente Thomas S. Monson é o profeta vivo. Ele tem todas as chaves para realizar com sucesso a obra de Deus na terra. Sei que podemos ajudar uns aos outros, como filhos do Pai Celestial, em nossas provações e tentações. Em nome de Jesus Cristo, amém.
Not long ago, my wife and I decided that we should Há pouco tempo, minha esposa e eu decidimos que deveríamos desfrutar mais planamente a beleza de uma região perto de nossa casa ao noroeste de Montana. Resolvemos levar nossas bicicletas à trilha Highwater, uma ferrovia reformada que atravessa as belas montanhas rochosas entre Montana e Idaho. Planejamos um dia divertido, com bons amigos, apreciando a beleza natural do lugar. Sabíamos que nosso passeio ao longo da magnífica trilha de 24 quilômetros incluiria obstáculos, estendendo-se por vales profundos e longos túneis que atravessavam montanhas arriscadas. Portanto, nos preparamos com luz em nossos capacetes e em nossas bicicletas. Aqueles que já haviam estado lá nos alertaram que os túneis eram escuros e que precisaríamos de luzes bem fortes. Ao nos reunirmos em frente à enorme abertura na pedra do túnel Taft, um guarda florestal nos explicou alguns dos perigos da trilha, incluindo valhas profundas ao longo das laterais, paredes ásperas e completa escuridão. Impacientemente avançamos túnel adentro. Depois de andar por apenas alguns minutos, a escuridão prevista tomou conta de nós. As luzes que o trouxeram eram inadequadas e as trevas logo dominaram. De repente, comecei a sentir-me aflito, confuso e desorientado. Eu estava com vergonha de admitir minha ansiedade aos meus amigos e familiares. Embora fosse um ciclista experiente, eu agora me sentia como se nunca tivesse andado de bicicleta. E esforçava para manter-me em posição vertical conforme minha confusão aumentava. Finalmente, depois de expressar minha preocupação àqueles ao meu redor, consegui aproximar-me da luz mais intensa de um amigo. De fato, todos do grupo começaram a formar um círculo estreito ao redor dele. Ao ficar perto dele e depender por algum tempo de sua luz e da luz coletiva do grupo, avançamos mais na escuridão do túnel. Depois do que pareceram horas, vi um ponto de luz. Quase que imediatamente, comecei a sentir a certeza de que tudo ficaria bem. Continuei a avançar, contando tanto com a luz de meus amigos, quanto com o crescente ponto de luz. Minha confiança retornou conforme a luz crescia em tamanho e intensidade. Muito antes de chegar ao fim do túnel, eu já não precisava da ajuda de meus amigos. Toda a aflição desapareceu à medida que rapidamente pedalamos em direção à luz. Senti-me calmo e confiante, mesmo antes de alcançar a manhã repleta de aconchego e esplendor. Vivemos em um mundo que nossa fé será desafiada. Podemos sentir-nos confiantes de que estamos prontos para enfrentar esses desafios apenas para descobrir que nossa preparação não foi suficiente. E assim como meu amigo me advertira sobre a escuridão, somos advertidos hoje. Vozes apostólicas nos exortam a preparar-nos com a poderosa luz da força espiritual. Da mesma forma, podemos nos sentir envergonhados, desconfortáveis ou espiritualmente confusos quando nos deparamos com um desafio à nossa fé. Geralmente, a intensidade e a duração desses sentimentos dependerão de nossa reação a eles. Se não fizermos nada, a dúvida, o orgulho e, eventualmente, a apostasia podem afastar-nos da luz. Aprendi algumas lições importantes com minha experiência no túnel. Vou compartilhar algumas delas. Primeiro, não importa quão intensa é a escuridão da dúvida, nós escolhemos por quanto tempo e em que medida permitiremos que ela nos influencie. Devemos nos lembrar do quanto nosso Pai Celestial e seu Filho nos amam. Eles não vão nos abandonar nem permitir que sejamos derrotados se buscarmos sua ajuda. Lembre-se da experiência de Pedro nas águas revoltas do mar da Galileia. No momento em que Pedro sentiu a fria escuridão ao seu redor, ele imediatamente reconheceu seu dilema e escolheu, naquele exato momento, pedir socorro. Ele não questionou o poder do Salvador para salvá-lo. Simplesmente gritou: Senhor, salva-me. Em nossa vida, a mão estendida do Salvador pode assumir a forma do socorro oferecido por um amigo de confiança, um líder ou um pai amoroso. Enquanto nos debatemos na escuridão, não há nada de errado em depender temporariamente da luz daqueles que nos amam e querem o melhor para nós. Ao refletir cuidadosamente, por que ouviríamos as vozes sarcásticas e anônimas daqueles que estão nos grandes e espaçosos edifícios do nosso tempo e ignoraríamos os apelos de quem realmente nos ama? Esses céticos constantes preferem destruir ao invés de elevar, e ridicularizar ao invés de exaltar o próximo.
Suas palavras de escárnio podem invadir nossa vida, frequentemente por meio de súbitas rajadas de distorção eletrônica cuidadosa e deliberadamente criadas para destruir nossa fé. É sábio colocar nosso bem-estar eterno nas mãos de estranhos? É sábio reedificar a luz daqueles que não a têm, para dar ou talvez possuam motivos particulares que estão ocultos de nós? Esses anônimos, se apresentados a nós honestamente, jamais receberiam um minuto de nosso tempo. Mas por explorarem as mídias sociais, escondidos de qualquer análise cuidadosa, recebem desmerecida credibilidade. Nossa escolha em dar ouvidos àqueles que zombam das coisas sagradas vai nos afastar da redentora e vivificante luz do Salvador. João escreveu: falou-lhes, pois Jesus outra vez, dizendo: eu sou a luz do mundo. Quem não me segue não andará em trevas. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Lembre-se de que aqueles que realmente nos amam podem ajudar-nos a edificar a nossa fé. Assim como me senti constrangido no túnel, podemos sentir vergonha em pedir ajuda quando temos dúvidas. Talvez sejamos alguém a quem os outros recorram em busca de apoio, e agora somos nós que precisamos de ajuda. Quando compreendemos que a luz e o conforto que o Salvador pode nos dar são preciosos demais para serem desperdiçados por orgulho. Então, queridos inspirados da igreja, pais e amigos de confiança podem ajudar. Estão prontos para ajudar-nos a obter as certezas espirituais que vão nos preparar para enfrentar os desafios da fé. Segundo, temos que confiar no Senhor para desenvolvermos nossa força espiritual. Não podemos contar com a luz dos outros para sempre. Eu sabia que a escuridão do túnel não duraria muito se eu continuasse pedalando ao lado de meu amigo, protegido pela segurança do grupo. Mas minha expectativa era de conseguir prosseguir sozinho quando pudesse ver a luz. O Senhor nos ensina: achegai-vos a mim e achegar-me-ei a vós. Procurai-me diligentemente e achar-me-eis. Pedi e recebereis. Batei e ser-vos-á aberto. Devemos agir, esperando que o Senhor cumpra sua promessa de levar-nos da escuridão se nos aproximarmos dele. O adversário, no entanto, vai tentar convencer-nos de que nunca sentimos a influência do Espírito Santo antes e que será mais fácil apenas parar de tentar. O presidente Uchtdorf nos aconselha a duvidar de nossas dúvidas antes de duvidarmos de nossa fé. Na minha aula, um jovem disse recentemente: senti coisas que não podem ser explicadas de nenhuma outra forma, exceto que são de Deus. Isso é a integridade espiritual. Quando confrontados com perguntas ou tentados pelas dúvidas, devemos nos lembrar das bênçãos dos sentimentos espirituais que no passado penetraram-nos o coração e a vida e nos fizeram depositar nossa fé no Pai Celestial e em seu Filho Jesus Cristo. Lembre do conselho dado em um hino conhecido: não duvidemos do Senhor nem da sua bondade, pois o provamos em tempos passados. Ignorar e descartar experiências espirituais passadas nos afasta de Deus. Nossa busca por luz é reforçada por nossa disposição de reconhecê-la quando brilha em nossa vida. A Escritura moderna define luz e dá uma promessa àqueles que a aceitam. Aquilo que é de Deus é luz, e aquele que recebe luz e persevera em Deus recebe mais luz. E essa luz se torna mais e mais brilhante até o dia perfeito. Tal como quando continuamos a pedalar em direção à luz, quanto mais persistimos, mais clara se torna a sua influência em nossa vida. Tal como a luz no fim do túnel, sua influência nos trará confiança, determinação, conforto e, acima de tudo, o poder para saber que Ele vive. Terceiro, não há escuridão tão densa, tão ameaçadora ou tão difícil que não possa ser superada pela luz. O Elder Neil Anderson recentemente ensinou: à medida que o mal se alastra pelo mundo, há um poder espiritual compensador para os justos. Enquanto o mundo desliza de seu ancorador espiritual, o Senhor prepara o caminho para aqueles que o buscam, oferecendo-lhes mais convicção, confirmação e confiança na direção espiritual em que estão avançando. O dom do Espírito Santo torna-se uma luz mais brilhante no crepúsculo que está a despontar. Irmãos e irmãs, não vamos deixá-los sozinhos para sermos influenciados pelos caprichos e pelas mudanças na atitude do mundo. Mas temos o poder para escolher acreditar ou duvidar. A fim de acessarmos o prometido e compensador poder espiritual, devemos escolher dar ouvidos aos conselhos proféticos, reconhecer os sussurros do Espírito e agir de acordo com eles, e ser obedientes aos mandamentos de Deus. Devemos escolher, procurar revelação pessoal, que escolhamos a luz do Salvador. Em nome de Jesus Cristo. Amém.
Thank you, brethren. Obrigado, irmãos. Somos gratos a todos os que falaram a nós nessa tarde e pela bela música oferecida por essas lindas crianças. Lembramos aos irmãos que a sessão geral do sacerdócio terá início no Centro de Conferências essa noite, às 21 horas, horário de Brasília. A transmissão do Programa Nacional do Coro do Tabernáculo Mórmon acontecerá amanhã, das 12h30 às 13 horas, horário de Brasília. A sessão da manhã de domingo da conferência terá início logo a seguir. Teremos então o prazer de ouvir Elder James B. Martino, do 70. Ele será seguido pelo Elder Dallin H. Oaks, do Quórum dos 12 Apóstolos, que será o último orador dessa sessão. Após o discurso do Elder Oaks, o coro cantará O Amor do Salvador. A oração de encerramento será oferecida pelo Elder Kazuhiko Yamashita, do 70. Quando eu era jovem, meus pais se tornaram membros da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Sabíamos que os missionários estavam lhes ensinando, mas meus pais receberam as palestras sozinhos. Depois dessa notícia inesperada, meus irmãos e eu começamos a ouvir os missionários também. E cada um deles recebeu a mensagem de restauração com alegria. Embora eu estivesse curioso, não tinha o menor desejo de mudar de minha vida. No entanto, aceitei o desafio de orar para saber se o livro de Mórmon era a palavra de Deus, mas não recebi nenhuma resposta. Talvez você se pergunte por que o Pai Celestial não respondeu àquela oração. Sem dúvida, eu me perguntei. Desde aquela época, aprendi que a promessa feita por Moroni está correta. Deus responde nossas orações a respeito da veracidade do Evangelho, mas as responde quando as fazemos com um coração sincero e com real intenção. Ele não responde apenas para satisfazer nossa curiosidade. Talvez haja algo em sua vida sobre o qual tenha uma dúvida. Talvez tenha um problema que não saibam bem como resolver. Hoje, gostaria de compartilhar alguns pensamentos que podem ajudá-los a obter as respostas ou a ajuda que estão procurando. Começa com o fato de sermos convertidos ao Evangelho de Jesus Cristo. Pensei sobre os relatos de várias pessoas mencionadas nas Escrituras. Tomemos, por exemplo, Lamã e Lemuel. Como Nefe, eles foram nascidos de bons pais e ensinados em todo o conhecimento de seu pai. No entanto, murmuraram porque seu pai era um visionário. Do ponto de vista deles, as decisões de seu pai desafiavam a lógica, porque eles desconheciam os procedimentos de Deus e, portanto, não acreditavam. É interessante notar que as escolhas que fizeram permitiam-lhes o acesso a experiências com grande potencial de edificar a fé. Eles deixaram seu lar e suas riquezas, sofreram durante sua jornada pelo deserto, por fim, ajudaram a construir um navio e concordaram em ir para uma terra desconhecida. Nefe passou pelas mesmas experiências. Mas será que essas ações edificaram a fé de Lamã e Lemuel? A fé que Nefe tinha tornou-se forte, mas Lamã e Lemuel ficaram mais arrogantes e enfurecidos. Esses irmãos até mesmo viram e ouviram um anjo, mas, infelizmente, continuaram a duvidar. A vida mortal não é fácil para nenhum de nós. Fomos colocados na Terra para sermos provados e testados. A maneira como lidamos com as experiências da vida frequentemente vão influenciar muito nosso testemunho. Pense em algumas reações de Lamã e Lemuel. Eles murmuraram quando seu pai pediu que fizessem coisas difíceis. Tentaram obter as placas de latão, mas quando não foram bem-sucedidos, desistiram. A atitude deles foi: já tentamos, o que mais podemos fazer? Houve até uma época em que ficaram pesarosos por sua maldade e pediram perdão. Eles oraram e foram perdoados. No entanto, as Escrituras relatam que, depois, eles voltaram a reclamar e recusaram-se a orar. Foram até Nefe e disseram que não podiam compreender as palavras de seu pai. Nefe perguntou se eles tinham perguntado ao Senhor. Observem a resposta deles. Não perguntamos, porque o Senhor não nos dá a conhecer essas coisas.
A resposta de Nefe a seus irmãos é a chave para que recebamos respostas constantes a nossas orações. Por que não guardais os mandamentos do Senhor? Quereis perecer por causa da dureza de vosso coração? Não vos lembrais das coisas que o Senhor disse? Se não endurecerdes vosso coração e me pedirdes com fé, acreditando que recebereis, guardando diligentemente os meus mandamentos, certamente essas coisas vos serão dadas a conhecer. Conheço alguns missionários retornados que tiveram experiências espirituais inegáveis, mas a falta de certos hábitos espirituais parece que fez com que se esquecessem dos momentos em que Deus falou a eles. Para esses ex-missionários e para todos nós, se haveis sentido o desejo de cantar o cântico do amor que redime, eu perguntaria, podeis agora sentir isso? Se não sentimos agora, podemos senti-lo novamente. Mas devemos ponderar o conselho de Nefe. Sejam obedientes. Lembre-se das vezes em que no passado sentiram o Espírito e peçam com fé. Sua resposta virá e sentirão o amor e a paz do Salvador. Talvez não venha tão rapidamente ou da maneira que desejam, mas a resposta virá. Não desistam. Nunca desistam. Vamos comparar Lamã e Lemuel com os filhos de Mosias. Os dois grupos de homens foram criados em famílias justas, mas ambos se desviaram do caminho. Ambos foram chamados ao arrependimento por um anjo. Mas o que foi diferente em relação à experiência dos filhos de Mosias? O sucesso missionário deles é inesquecível. Milhares foram convertidos aos caminhos do Senhor. No entanto, muitas vezes esquecemos que quando começaram sua missão, quando seu coração se achava deprimido e estavam para voltar, eis que o Senhor os confortou. Eles foram aconselhados pelo Senhor a suportar com paciência suas aflições. Por que as provações dos filhos de Mosias fortaleceram sua fé e seu comprometimento em vez de levá-los a murmurar ou a duvidar? O importante é que haviam se fortalecido no conhecimento da verdade, porque eram homens de grande entendimento e haviam examinado diligentemente as Escrituras para conhecerem a palavra de Deus. Todos nós enfrentamos provações e temos dúvidas, mas devemos lembrar que precisamos continuamente nos agarrar à barra de ferro. As palavras de Cristo nos dirão todas as coisas que devemos fazer. Precisamos fazer do estudo das Escrituras uma parte diária de nossa vida, porque isso vai abrir as portas da revelação. Para os filhos de Mosias, isto, porém, não foi tudo. Haviam se devotado a muita oração e jejum, por isso tinham o espírito de profecia e o espírito de revelação. A oração e o jejum permitirão que sejamos sensíveis aos sussurros do Espírito. A comunicação com o Pai Celestial durante o período em que propositalmente nos abstemos de comer e beber permite-nos soltar as ligaduras da impiedade e desfazer as cordas do jugo. A oração, combinada com jejum, nos proverá de modo que quando clamarmos, o Senhor nos responderá. E quando gritarmos, Ele dirá, eis-me aqui. Esses hábitos religiosos pessoais, a obediência, o estudo das Escrituras, a oração e o jejum, fortaleceram os filhos de Mosias. A falta desses hábitos religiosos pessoais foi o principal motivo pelo qual Lamã e Lemuel ficaram vulneráveis à tentação de murmurar e duvidar. Se vocês se sentem tentados a reclamar, se vocês têm dúvidas que levam à incredulidade, se as provações parecem maiores do que podem suportar, voltem-se a Ele. Se vocês forem aqueles que se afastaram ou justificaram seu comportamento, voltem-se a Ele. Vocês conseguem lembrar-se de quando Ele deu paz à tua mente? Que maior testemunho podem ter que o de Deus? Perguntem a si mesmos, estou tão perto de viver como Cristo agora, como estava antes? Por favor, voltem-se a Ele. Agora posso voltar à minha história pessoal. Por fim, comecei a ser sincero. Lembro-me de quando o missionário que estava me ensinando perguntou se eu estava pronto para ser batizado.
Respondi que ainda tinha algumas perguntas. Aquele missionário sábio me disse que ele poderia respondê-las, mas que eu teria que responder as dele primeiro. Ele me perguntou se o livro de Mórmon era verdadeiro e se Joseph Smith era um profeta. Disse-lhe que eu não sabia, mas que queria saber. Minhas perguntas aumentaram minha fé. Para mim, a resposta veio não como um acontecimento, mas como um processo. Percebi que, pondo à prova as palavras e começando a exercer uma partícula de fé, o livro de Mórmon começou a ser-me delicioso e ele começou a iluminar-me o entendimento e a verdadeiramente dilatar minha alma. Por fim, tive essa experiência que as Escrituras definem como um inchaço dentro do peito. Foi nesse momento que desejei ser batizado e entregar minha vida a Jesus Cristo. Eu realmente sei que o livro de Mórmon é a palavra de Deus. Sei que Joseph Smith foi um profeta. Ainda tenho coisas que não compreendo, mas meu testemunho da verdade me aproxima do Salvador e aumenta a minha fé. Irmãos e irmãs, lembre-se de Nefe e dos filhos de Mosias, que passaram por experiências espirituais e, em seguida, agiram com fé para que as respostas viessem e para que sua fidelidade aumentasse. Comparem isso com a atitude de Lamã e Lemuel, que duvidaram e murmuraram. Mesmo que às vezes tenham agido de maneira adequada, a obra sem fé é morta. Precisamos ter fé e obras para recebermos respostas. Espero que enquanto vocês estavam ouvindo as mensagens nesta manhã, o Espírito tenha gravado em sua mente e em seu coração algo que possam fazer para ter suas perguntas respondidas ou que possam encontrar uma solução inspirada para os problemas que estão enfrentando. Presto solene testemunho de que Jesus é o Cristo. Voltem-se a Ele e suas orações serão respondidas. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Na mortalidade, temos a certeza da morte e do fardo do pecado. A expiação de Jesus Cristo compensa essas duas certezas da vida mortal. Muito além da morte e do pecado, temos muitas outras dificuldades ao enfrentarmos a mortalidade. Devido a essa mesma expiação, nosso Salvador pode nos proporcionar as forças de que precisamos para vencer essas dificuldades mortais. É sobre isso que quero falar hoje. A maioria dos relatos escriturísticos da expiação é sobre o Salvador romper os laços da morte e sofrer por nossos pecados. Em seu sermão registrado no livro de Mórmon, Alma ensinou esses princípios fundamentais. Contudo, forneceu também a mais clara certeza escriturística de que o Salvador também experimentou as dores, os males e as enfermidades de seu povo. Alma descreveu essa parte da expiação do Salvador. Ele seguirá sofrendo dores e aflições e tentações de toda espécie. E isto para que se cumpra a palavra que diz que ele tomará sobre si as dores e as enfermidades de seu povo. Pense nisso. Na expiação do Salvador, ele sofreu dores e aflições e tentações de toda a espécie. Como explicou o presidente Boyd K. Packer, ele não tinha dívida a saldar, jamais cometera erros. No entanto, o acúmulo de toda a culpa, tristeza, dor e humilhação, todo o pesar, todos os tormentos mentais, emocionais e físicos conhecidos pelo homem, ele passou por tudo isso. Por que ele sofreu essas provações mortais de toda espécie? Alma explicou. E tomará sobre si as enfermidades, suas enfermidades, para que se lhe encham as de misericórdia as entranhas, segundo a carne, para que saiba, segundo a carne, como socorrer seu povo, de acordo com suas enfermidades. Por exemplo, o apóstolo Paulo declarou que, porque o Salvador, ele mesmo sendo tentado, padeceu,
pode socorrer os que são tentados. De modo semelhante, o presidente James E. Faust ensinou: como o Salvador sofreu tudo o que poderíamos sentir ou vivenciar, ele pode ajudar o fraco a tornar-se mais forte. Nosso Salvador experimentou e sofreu a plenitude de todas as provações mortais, segundo a carne, para que pudesse saber, segundo a carne, como socorrer, que significa aliviar ou auxiliar, seu povo, de acordo com suas enfermidades. Portanto, ele conhece nossas dificuldades, tentações, nossos contratempos e nosso sofrimento, pois voluntariamente experimentou-os todos como parte fundamental de sua expiação. E por esse motivo, sua expiação dá-lhe o poder de socorrer-nos, de dar-nos as forças para suportar tudo isso. Assim como os ensinamentos de Alma no capítulo 7 é a escritura mais clara de todas sobre esse poder essencial da expiação, o mesmo é ensinado em todos os escritos sagrados. No começo de seu ministério, Jesus explicou que foi enviado para curar os quebrantados de coração. A Bíblia com frequência nos diz que ele curou as pessoas de suas enfermidades. O livro de Mórmon registra que ele curou aqueles que estavam aflitos de qualquer forma. O Evangelho de Mateus explica que Jesus curou as pessoas para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta Isaías, que diz: ele tomou sobre si as nossas enfermidades e levou as nossas doenças. Isaías ensinou que o Messias tomaria nossas dores e enfermidades. Isaías também ensinou que ele nos fortaleceria. Não temas, porque eu estou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço e te ajudo. Assim cantamos: se Deus é convosco, a quem temereis? Ele é vosso Deus, seu auxílio tereis. Se o mundo vos tenta, se o mal faz tremer, com mão poderosa vos há de suster. Falando sobre algumas de suas próprias dificuldades na mortalidade, o apóstolo Paulo escreveu: posso todas as coisas em Cristo, que me fortalece. E assim vemos que, em virtude de sua expiação, o Salvador tem o poder de socorrer, de ajudar em todas as dores e aflições mortais. Às vezes, seu poder cura uma enfermidade, mas as Escrituras e nossas experiências ensinam que, às vezes, ele nos socorre ou ajuda, dando-nos a força ou a paciência para suportar nossas enfermidades. Que são essas dores, aflições e enfermidades mortais que nosso Salvador experimentou e sofreu? Todos nós sofremos dores, aflições e enfermidades em uma ou outra ocasião. Além daquilo que experimentamos por causa de nossos pecados, a mortalidade é repleta de frequentes dificuldades, mágoas e sofrimento. Nós e aqueles a quem amamos sofremos com doenças. Em algum momento, cada um de nós também experimenta a dor de ferimentos traumáticos ou de outras dificuldades físicas ou mentais. Todos nós sofremos e ficamos tristes devido ao falecimento de um ente querido. Todos nós falhamos em nossas responsabilidades pessoais, nossos relacionamentos familiares ou em nossa profissão. Quando um cônjuge ou um filho rejeita aquilo que sabemos ser verdade e se desvia do caminho de retidão, experimentamos uma tristeza especialmente dolorosa. Assim como o pai do filho pródigo da memorável parábola de Jesus. Conforme declarou o salmista, muitas são as aflições do justo, mas o Senhor o livra de todas.
Assim, nossos hinos nos dão esta autêntica certeza. Não existe pesar na terra que o céu não possa curar. O que nos cura é o Salvador e sua expiação. Para os adolescentes, um sentimento particularmente pungente é o de rejeição, quando os colegas parecem associar-se em alegres relacionamentos e atividades, excluindo-os de propósito. Preconceitos raciais e étnicos produzem outras dolorosas rejeições para os jovens e os adultos. A vida tem muitos outros desafios, como o desemprego e outros reveses em nossos planos. Ainda estou falando sobre as enfermidades mortais que não são causadas por nossos pecados. Alguns nascem com deficiências físicas ou mentais que causam sofrimento pessoal para eles e dificuldades para os que os amam e se importam com eles. Para muitos, a moléstia da depressão é dolorosa ou para sempre incapacitante. Outra aflição dolorosa é a condição de estar solteiro. Aqueles que sofrem com essa condição devem lembrar-se de que nosso Salvador também experimentou esse tipo de dor e que, por meio de sua expiação, Ele oferece as forças para suportá-la. Poucas deficiências são mais debilitantes para a nossa vida material ou espiritual do que os vícios. Alguns deles, como o vício da pornografia ou das drogas, provavelmente foram causados por comportamento pecaminoso. Mesmo depois de se arrepender desses comportamentos, o vício pode permanecer. Esses laços incapacitantes também podem ser afrouxados pela força decisiva disponibilizada pelo Salvador. O mesmo acontece com o extremo desafio daqueles que estão na prisão devido a crimes. Uma carta recente testifica sobre a força que pode advir até para quem está nessa situação. Sei que nosso Salvador anda por esses corredores e muitas vezes tenho sentido o amor de Cristo entre as paredes desta prisão. Gosto muito do testemunho de nossa poetisa e amiga Emma Luthane. Em palavras que agora cantamos como hino, ela escreveu: "Onde encontrar a paz e o consolo quando o mundo estiver contra mim? Se n'alma carregar dor ou desconsolo, onde encontrarei a paz sem fim? Se me aflige a dor, se perco alento, anseio por saber a quem correrei. Quem pode aliviar o meu tormento? Em Cristo, paz real, certo terei." Quem pode ser socorrido e fortalecido pela expiação de Jesus Cristo? Alma ensinou que o Salvador tomaria sobre si as dores e as enfermidades de seu povo e socorrerá seu povo. Quem é seu povo nessa promessa? São todos os mortais, todos os que desfrutam a realidade da ressurreição por meio da expiação, ou são apenas aqueles servos escolhidos, qualificados pelas ordenanças e os convênios? A palavra povo tem vários significados nas Escrituras. O significado mais adequado no ensinamento de que o Salvador socorrerá seu povo é o significado que Amon empregou quando ensinou que Deus se lembra de todos os povos, estejam na terra em que estiverem. Também foi isso que os anjos quiseram dizer quando anunciaram o nascimento de Cristo, o infante. Novas de grande alegria, que será para todo o povo. Por causa de sua experiência expiatória na mortalidade, nosso Salvador consegue consolar, curar e fortalecer todos os homens e mulheres em todas as partes. Mas acredito que Ele somente o faz por aqueles que o buscarem e pedirem seu auxílio.
O apóstolo Tiago ensinou: humilhai-vos perante o Senhor, e Ele vos exaltará. Qualificamos-nos para essa bênção quando cremos nele e oramos por sua ajuda. Existem milhões de pessoas tementes a Deus que oram a Ele para serem livradas de suas aflições. Nosso Salvador revelou que desceu abaixo de todas as coisas. Como ensinou o Elder Neil A. Maxwell, tendo descido abaixo de todas as coisas, ele compreende de maneira perfeita e pessoal a amplitude do sofrimento humano. Poderíamos até dizer que, tendo descido abaixo de todas as coisas, ele está em perfeita posição de elevar-nos e dar-nos as forças de que precisamos para suportar nossas aflições. Temos apenas que pedir-lhe. Muitas vezes, nas revelações modernas, o Senhor declara: portanto, se me pedires, receberás. E bateres, se bateres, ser-te-á aberto. De fato, por causa de seu amor abrangente, nosso Pai Celestial e seu amado Filho, Jesus Cristo, ouvem e respondem apropriadamente às orações de todos os que buscam com fé. Conforme escreveu o apóstolo Paulo, esperamos no Deus vivo, que é o Salvador de todos os homens, principalmente dos fiéis. Sei que essas coisas são verdadeiras. A expiação de nosso Salvador faz mais do que nos assegurar da imortalidade por meio de uma ressurreição universal e dá-nos a oportunidade de sermos purificados do pecado pelo arrependimento e o batismo. Sua expiação também nos oferece a oportunidade de recorrer a Ele, que já experimentou todas as nossas enfermidades mortais, para que nos dê força para suportar os fardos da mortalidade. Ele conhece nossas angústias e está sempre pronto a nos ajudar. Como bom samaritano, quando Ele nos encontrar feridos à beira do caminho, atará nossas feridas e cuidará de nós. O poder curador e fortalecedor de Jesus Cristo e de sua expiação é para todos os que lhe pedirem. Testifico disso. E também testifico de nosso Salvador, que torna tudo isso possível. Um dia esses fardos mortais cessarão e não haverá mais dor. Oro para que todos nós compreendamos a esperança e o poder da expiação de nosso Salvador, a certeza da imortalidade, a oportunidade de vida eterna e as forças que podemos receber para nos suster, se tão somente lhe pedimos. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Feel my
Our dearest and Heavenly Father, Nosso querido Pai Celestial, humildemente curvamos nossas cabeças e expressamos nosso amor e nosso apreço a Ti. Agradecemos-te, Pai Celestial, pelo privilégio de nos reunirmos nesse dia para ouvir e testemunhar o apoio destes novos apóstolos, que se erguerão como testemunhas especiais do Salvador Jesus Cristo na terra hoje. Pai, com corações alegres, oramos para que Tua força e Tua graça nos apoie e apoie todos os Teus apóstolos no importante trabalho que eles têm a fazer. Somos gratos pelos nossos amados líderes da Igreja e pelo seu exemplo, conselho e esforço tremendo. Pai, abençoe-os, abençoa a sua família e abençoa a sua saúde. Abençoa cada um de nós, os membros, os missionários, os líderes, para que possamos trabalhar juntos para acelerar o trabalho de salvação. Continua a abençoar esta conferência, para que Teu Espírito esteja conosco, em nome de Jesus Cristo. Amém. This has been a broadcast of the 100... Esta foi a transmissão da Conferência Geral Semestral número 185 de A Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias.
Os oradores foram selecionados dentre as autoridades gerais e os líderes gerais da igreja. A música para esta sessão foi oferecida por um coro composto por crianças da primária das estacas de Riverton, Utah. Esta transmissão foi oferecida como serviço público pela Bonneville Distribution. É proibida qualquer reprodução, gravação, transcrição ou uso desse programa sem autorização por escrito.